Muito boa tarde, amáveis amigos e irmãos presentes. É para mim uma bênção muito grande estar com vocês nesta ocasião para compartilhar com vocês a palavra de Deus e ver com as Escrituras e através das Escrituras o programa de Deus correspondente a este tempo. E o veremos através do tema o caminho do sétimo selo, isto é, sob o mistério do estabelecimento do reino de Cristo, onde estaremos vendo o caminho do sétimo selo, para o qual quero ler em São Lucas, capítulo 17, do versículo 24 ao 30, e capítulo 21, versículo 36, e também em Apocalipse, capítulo 8, versículo 1. Vamos ver aqui o que nos diz. Capítulo 17 de São Lucas, do versículo 24 em diante, ou vamos ao versículo 22, do versículo 22 em diante. Diz: E disse aos seus discípulos: Tempo virá em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. E dir-vos-ão: Ei-lo aqui, ou ei-lo ali. Não vades, nem os sigais. Não vades, nem os sigais, porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e destruiu a todos. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e destruiu a todos. Assim será o dia em que o Filho do Homem se manifeste. Assim será o dia em que o Filho do Homem se manifeste. E em São Lucas, capítulo 21, nos diz, do versículo 34 ao 36, e também capítulo 21, do versículo 27 em diante diz: E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e olhai para cima. Levantai-vos e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. E disse-lhes também uma parábola: Olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já tem brotado, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto está já o verão. Assim também vós, quando virdes que estas coisas acontecem, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E olhai por vós mesmos, que vossos corações não se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam sobre a face da terra. Vigiai, pois, em todo o tempo,
orando para que sejais havidos por dignos de escapar de todas estas coisas que virão e de estar em pé diante do Filho do Homem. E Apocalipse, capítulo 8, do versículo 1 ao 5 diz: E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu como por meia hora. E viu os 7 anjos que estavam em pé diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que estava diante do trono. E da mão do anjo subiu até a presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra, e houve trovões e vozes e relâmpagos e um terremoto. Que Deus abençoe nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. Podem se sentar, queiram ter a bondade. Nosso tema para esta ocasião é o caminho do sétimo selo, isto é, sob o mistério do estabelecimento do reino de Cristo. Vimos através destas escrituras que lemos que quando o sétimo selo foi aberto no céu, houve silêncio como por meia hora. Meia hora do céu para os seres humanos representa uma quantidade de anos. Porque quando se fala de um dia diante do Senhor, ou seja, de um dia no céu, para os seres humanos representa 1000 anos. E quando se fala de uma hora diante de Deus, uma hora no céu, você busca se um dia diante de Deus, que são 24 horas diante de Deus, são 1000 anos, então uma dessas horas equivale a 41 anos. Com quantos meses, Miguel? Com 8 meses. 41 anos com 8 meses é a hora de sua vinda. Quando se diz da hora de sua vinda, não se refere a 24 horas do dia, senão que se refere a esse ciclo divino, onde diante de Deus será uma hora, mas para os seres humanos serão 41 anos e 8 meses. E encontramos que no céu houve silêncio como por meia hora, quando foi aberto esse mistério do sétimo selo no céu. E o mistério do sétimo selo é o mistério da segunda vinda de Cristo com seus anjos. Agora podemos ver que este mistério contido no sétimo selo é tão grande que, vejam vocês, causou silêncio onde? No céu. E quem pode silenciar o céu? Quem pode silenciar as hostes celestiais que estão todos os dias cantando e adorando a Deus? E agora, com a abertura do sétimo selo, silenciou-se o céu completo. Agora, por que houve silêncio no céu? Isto foi para que o diabo não soubesse, não conhecesse o mistério desse sétimo selo, o mistério da segunda vinda de Cristo. Vejam, para a primeira vinda de Cristo, encontramos que quando apareceu o sinal do Filho do Homem para a sua primeira vinda, que foi a estrela de Belém, o que aconteceu? Os magos chegaram a Jerusalém buscando o Messias, e ninguém sabia nada sobre o nascimento do Messias. Ninguém sabia em que ano o Messias nasceria.
ainda que tinham a profecia que dizia que o Messias nasceria através de uma virgem e que seria descendente do rei Davi. E também tinham uma profecia, isso é em Isaías capítulo 7, versículo 14, e Isaías capítulo 9, versículo 1 em diante, do versículo 1 ao 8 ou ao 9. E também tinham a profecia de Miqueias, capítulo 5, versículo 2, que dizia que tinha que ser de Belém da Judéia. Mas em que ano o Messias nasceria? Isso Deus o guardara em segredo. E agora vejam vocês, o diabo sempre esteve buscando conhecer o programa de Deus. Para quê? Para tratar de destruir todo o programa de Deus. E agora encontramos que o diabo não sabia nada sobre o nascimento do Messias. Não sabia em que ano o Messias nasceria. Mas vejam vocês, o diabo sim sabia que o Messias teria seu ministério na semana número 70. E quando Jesus nasceu em Belém da Judéia, encontramos que por 2 anos mais ou menos apareceu um sinal no céu, o qual muitas pessoas viram, mas talvez não entenderam o que significava essa estrela lá no céu. Mas houve pessoas que sabiam que quando Deus prometeu realizar em seu programa algo aqui na terra, sempre aparece um sinal no céu. É por isso que Cristo sempre disse, através de seu ministério, que haverá sinais no céu. E as pessoas têm que compreender que ao verem esses sinais no céu, na terra algo está acontecendo ou vai acontecer. E agora, na Escritura, no livro de Números, encontramos ali, no livro de Números, capítulo 24, versículo 17, que diz que de Jacó sairá uma estrela. E agora saiu uma estrela no céu, como sinal da primeira vinda de Cristo. Esse foi o sinal do Filho do Homem no céu. E se o sinal do Filho do Homem no céu já estava sendo visto no céu, então o Filho do Homem estava já na terra. Portanto, se viram, se conseguiram e viram o sinal do Filho do Homem no céu, agora era preciso buscar e encontrar ao Filho do Homem na terra. E os magos, conscientes de que quando um sinal é mostrado no céu, na terra temos que encontrar o que está sendo mostrado no céu. Vejam vocês, Gabriel também apareceu anunciando a uns pastores que na cidade de Davi, em Belém da Judéia, tinha nascido um Salvador, que é Cristo Jesus, o Senhor. E agora, viram a esses anjos no céu cantando, e o arcanjo Gabriel anunciando que tinha nascido na terra o Messias. E aqueles pastores foram a Belém da Judéia, como lhes fora dito pelo arcanjo Gabriel, e encontraram o menino Jesus envolto em uns lenços, talvez de algum pano dos bois que lhes põem quando lhes colocam o jugo, ou algum outro pano. E encontramos a Jesus envolto assim em lenços, ou em lençóis, e o encontramos em sua manjedoura. Esse era seu bercinho. Era o Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, assim que estava no lugar onde estavam ovelhas, bois, animaizinhos assim. E ele ali nasceu como o Cordeiro de Deus. Os pastores chegaram ali, pastores de ovelhas, ou seja, pessoas simples, singelas, e o encontraram. Mas vejam vocês, nem o sumo sacerdote, nem o concílio da religião hebraica, o concílio do Sinédrio, nenhum deles foi a Belém da Judéia para darem as boas-vindas ao Messias, que tinha nascido em Belém da Judéia. E de que lhes adiantou tanta teologia, se quando nasceu o Messias nem souberam que havia nascido?
Porque através da teologia não se pode obter esses segredos, esses mistérios do reino de Deus. Porque Cristo disse, louvando a Deus, glorificando a Deus, disse: te louvo, Senhor, ou seja, Pai, Senhor Deus do céu e da terra, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas dos sábios e dos entendidos. Quem eram os sábios e entendidos daquele tempo? Os grandes teólogos da religião hebraica, os grandes doutores em divindade. Ali estavam os escribas, os fariseus, tinham a Bíblia, porém não conheciam o mistério de sua vinda no meio do povo hebreu, ainda que tinham as escrituras, as profecias que falavam de sua vinda. Ali estavam os doutores da lei, ali estavam os membros do concílio da religião hebraica, o concílio do Sinédrio, grandes doutores em divindade, em teologia, e aí estava o sumo sacerdote também. Mas vejam vocês, Deus cumpriu essa promessa tão grande, cumpriu-a em forma tão singela que nem perceberam que tinha nascido em Belém da Judéia o Messias. Depois, quando os magos chegaram a Jerusalém, clamando: onde está o rei dos judeus, que nasceu? Porque vimos a sua estrela no Oriente, ou seja, lá na terra da Babilônia. Tinham visto desde lá, eles viram no céu esse sinal. E em Jerusalém, vejam vocês, não sabiam de nada, e toda Jerusalém ficou turbada. Porque quando um evento tão grande como este, o da vinda do Messias, se cumpre, e alguém o proclama, os grandes sábios em teologia, que não sabem o que está acontecendo, confundem-se. E toda a cidade de Jerusalém, todo o povo se confundiu também. Mas como pode ser possível que estes magos viessem de tão longe, anunciando que o Messias já estava na terra, ou já está na terra, e nossa religião não saiba nada disso? Como pode ser possível que o concílio da nossa religião não nos tenha dito nada acerca de que já está cumprida a vinda do Messias? E como pode ser possível que o sumo sacerdote não nos tenha dito nada? Será que guardaram um segredo? Ou é que com a sua teologia não puderam descobrir, não puderam entender que já se cumpriu sua vinda? Por acaso sua teologia, seus doutorados não servem para uma coisa tão grande como esta? Para saber que o Messias já está na terra? A religião hebreia, nesse momento, com os seus líderes religiosos, ficavam ridicularizados diante daqueles magos estudiosos dos céus, que seus líderes religiosos não soubessem nada, e que os magos, que nenhum deles era o sumo sacerdote do povo hebreu, soubesse que o Messias já estava na terra. Isso colocava esses grandes líderes religiosos, com toda a sabedoria terrena em teologia que tinham, os colocava como uns ignorantes com relação às profecias da primeira vinda de Cristo. E não estavam interessados tampouco. Mas houve um que se interessou muito, e foi um político. O rei Herodes se interessou, não porque amava a vinda do Messias, não porque cria e esperava a vinda do Messias para lhe dar as boas-vindas, mas porque esperava que o Messias nascesse para quê? Para matá-lo. E ainda sendo um bebezinho de uns 2 anos, o buscou para matá-lo, identificando-se como um descendente de Caim. Assim se identificou Herodes ao buscar ao menino Jesus para matá-lo. Matou muitíssimas crianças inocentes. Todas essas crianças morreram por Cristo, porque estavam buscando a Cristo. Mas Cristo morreu por todas elas, na cruz do Calvário. Assim que não tem problemas para essas crianças. Essas crianças estão muito contentes de terem morrido por Cristo. Quando perseguiram a Cristo, vejam vocês, elas morreram. E agora encontramos que através da história do cristianismo,
À medida que vieram perseguindo a igreja de Jesus Cristo, estiveram perseguindo a Cristo, o qual está em sua igreja. Por isso, quando Saulo de Tarso estava perseguindo aos cristãos, Cristo lhe apareceu e disse-lhe: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo, sabendo que esse era o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o que tinha aparecido a Moisés, disse-lhe: Senhor, quem és? E essa luz lhe diz: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra o aguilhão. E Deus chamou a Saulo e o converteu no maior apóstolo de todos os gentios da dispensação da graça. Encontramos que Cristo, estando em sua igreja, quem perseguir a igreja de Jesus Cristo está perseguindo ao próprio Jesus Cristo. E quem ajudar ou fizer favores à igreja de Jesus Cristo, a alguns dos membros do corpo místico de Cristo, Cristo diz: porquanto o fizestes a um destes meus pequeninos, a mim o fizestes. Ou seja, tudo que for feito a um dos filhos e filhas de Deus, a um dos escolhidos de Deus, a um dos membros do corpo místico de Cristo, o está fazendo ao próprio Jesus Cristo, porque somos carne de sua carne, ossos de seus ossos e sangue do seu sangue. Temos o sangue de Jesus Cristo e o temos aplicado em nosso coração. E agora podemos ver este mistério. E agora podemos ver como no nascimento de Cristo houve uma perseguição contra Cristo pelo rei Herodes. Foi ele quem se interessou no nascimento de Cristo, do Messias, do rei de Israel. E pediu que os escribas e doutores da lei e os sacerdotes principais, ou seja, os sumos sacerdotes, que eram Caifás e algum outro sacerdote, e Anás provavelmente, aparecessem nessa reunião e explicassem este assunto da vinda do rei de Israel, da vinda do Messias. Herodes podia pensar: talvez, se se cumpriu, o tenha escondido. Assim que tomaria isso como algo de uma revolução que surgiria contra o império do César. Portanto, o rei Herodes moveu-se desde o ponto de vista político, não desde o ponto de vista religioso, porque ele era um incrédulo. Porém, moveu-se desde o ponto de vista político, para, quem sabe, tratar de evitar um golpe de Estado que desse o Messias, o rei de Israel, quando já fosse grande. E agora o rei Herodes queria matar ao Messias e averiguou com os magos então e com os sacerdotes onde o Messias tinha que nascer. Disseram: através das Escrituras tem que nascer em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta. Que profeta falou acerca do nascimento do Messias em Belém da Judéia? O profeta Malaquias falou no capítulo 5, versículo 2. E vejam, no capítulo 2 de São Mateus, do versículo 1 em diante, do 1 ao 8 diz: e tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém, ou seja, do Oriente, do território lá da Babilônia. Eles, estando no território da Babilônia, olharam para o território de Israel e viram sobre os céus de Israel esse sinal e disseram:
O Messias já está na terra, porque esse é o sinal do Filho do Homem para a sua vinda. Esse é o sinal dado em Números 24, versículo 17, que de Jacó sairá uma estrela. Portanto, o Messias, que está representado nessa estrela, já tem que estar na terra. Empacotaram todo o equipamento que levariam e saíram rumo à terra de Israel. E quando chegam a Jerusalém buscando o Messias, o que aconteceu? Vejamos. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está o rei dos judeus que nasceu? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Eles pensaram que já estava ali no templo, porque também tem uma profecia de Malaquias que diz: e de repente virá a seu templo o Senhor, o anjo do concerto a quem vós desejais. Virá de repente a seu templo o Senhor a quem buscais, e o anjo do concerto a quem vós desejais. Mas essa escritura vem de vocês. Não era a que estava se cumprindo lá em Jerusalém. Em Jerusalém estava se cumprindo a escritura dos cegos que não podiam ver o que estava acontecendo, como sinal no céu, apontando que já na terra estava o Messias. E agora? E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. Ou seja, ao dizer que toda Jerusalém com ele, foi que a notícia de que o Messias já estava na terra correu por toda Jerusalém, e toda Jerusalém ficou alvoroçada. Ou seja, houve uma revolução religiosa em toda Jerusalém. E todo mundo, certamente, quando via que alguém desconhecido chegava, será este o Messias? Todos esperando o Messias. E então o sumo sacerdote, os líderes religiosos da terra de Israel, tiveram que acalmar a multidão, as pessoas de Jerusalém, e lhes dizer: não, estes magos aqui estão todos confundidos. O único que tem autoridade para dizer quando a vinda do Messias se cumpriu é o sumo sacerdote. E isso é o mesmo que pensariam todas as religiões, que o líder máximo da sua religião ou da sua seita religiosa é quem tem a última palavra. Mas vocês sabem quem é que tem a última palavra? Deus. E quando Deus diz: este é o tempo, envia o instrumento no qual se cumpre essa promessa, e diz: e esse é o homem, e ponto. Esse é quem tem a última palavra, Deus. E Deus, tendo a última palavra, enviou o Messias à terra. E esse era o homem, ainda que fosse uma criancinha que tinha nascido em Belém da Judéia. Porém, esse era o rei de Israel. E o que disse cada sacerdote, e o que disse o sumo sacerdote, contra de que a vinda do Messias estava cumprida, isso não teve nenhum valor diante de Deus, senão contra eles mesmos. Por quê? Porque quando Deus cumpre o que Ele prometeu, toda pessoa está chamada a ver o cumprimento de sua promessa e receber o cumprimento de sua promessa, e não ficar discutindo e brigando contra Deus e dizendo: não, é que eu esperava dessa forma. Veja, sua interpretação, o que você esperava. Podia ser muito bonita a explicação que você dava, mas a que Deus está cumprindo o que Ele prometeu é a que tem valor. A sua, jogue a um lado. Essa não serve para nada, senão para separá-lo do cumprimento do que Deus prometeu. Portanto, fique com a interpretação que Deus dá, que é o cumprimento do que Ele prometeu. E agora Deus estava interpretando a promessa da vinda do Messias, cumprindo a vinda do Messias. Os demais líderes naquele tempo podiam dizer: não, é que o Messias tem que ser assim. Não, é que o Messias tem que estar pregando na metade da semana número 70. E todavia faltam quase uns 30 anos, quase 30 anos ainda falta para isso. Por que estão anunciando a vinda do Messias
com 30 anos de antecipação a seu ministério, pois tinham que ser entendidos que o Messias tinha que nascer, tinha que crescer e chegar a ser grande. Não chegaria já grande, mas talvez o estavam esperando num disco voador, que já chegasse grande, conforme suas próprias interpretações. E também estavam esperando Elias que chegasse em um disco voador ou carro de fogo, no qual se foi. E não sabiam que quando Elias viesse, seria o ministério de Elias em outro homem. E estavam esperando a Elias, que viria para preparar o caminho do Senhor. E quando veio, se chamou João Batista. E quando veio o Messias, se chamou Jesus. E agora vejam vocês, como para o tempo da primeira vinda de Cristo, houve grande confusão no campo religioso. E as interpretações que tinham dado sobre a primeira vinda do Messias estavam equivocadas em 99,99%. E somente houve um grupo pequeno de pessoas que pôde ver o cumprimento da vinda do Messias e pôde receber o cumprimento da primeira vinda do Messias. Agora vejam, estes magos saíram buscando o Messias, viram o sinal do Filho do Homem no céu e encontraram o Messias. Agora saíram do leste a caminho do oeste e chegaram até Jerusalém. Lá não encontraram, não se detiveram, seguiram caminhando porque eles sabiam que o Messias já estava na terra. E agora vejam vocês como estes magos chegam a Jerusalém desde o Oriente. Vamos ver, para que tenham um quadro claro. Vejamos no mapa, vejamos se temos algum mapa que possa nos mostrar. Aqui neste mapa, eu creio que podemos ver este mapa da Bíblia. Os magos viviam nesta área da Babilônia, a Mesopotâmia, por aqui, Babilônia e Ur dos Caldeus. Por esta área onde tinha sido o império de Nabucodonosor, e por toda esta área. E eles olharam para o oeste. Estavam no leste e olharam para o oeste. E para o oeste da Babilônia se encontrava a terra de Israel e o Egito. E agora, olhando do leste para o oeste, viram o sinal do Filho do Homem para a sua primeira vinda sobre o céu. Eles viajaram de leste a oeste buscando o Messias. Chegaram ao território. Chegaram a Jerusalém, não estava ali. E depois tiveram que descer para o sul para chegar a Belém da Judeia. E aí o encontraram. E agora, para a segunda vinda de Cristo, olhando do leste, da terra de Israel, para o oeste, para o continente americano, onde diz a Escritura que como o relâmpago que sai do Oriente à terra de Israel e se mostra no Ocidente, o continente americano, assim será a vinda do Filho do Homem. A primeira vinda de Cristo foi no Oriente, na terra de Israel. A segunda vinda de Cristo é no Ocidente, no continente americano. Mas vejam, quando os magos viajaram de leste a oeste e chegaram ao território, à nação, ao país, foram à capital e não estava ali. Depois obtiveram a informação que tinha que nascer em Belém da Judeia e disseram, pois vamos para lá, porque viemos para encontrar ao Messias e para adorar ao Messias. E agora descendo da parte de Jerusalém, descendo para o sul, ou seja, descendo para Belém da Judeia, encontraram o Messias em Belém da Judeia. O rei Herodes disse aos magos, vão lá, encontrem ao Messias, adorem-o e regressem aqui e me deem a informação de onde se encontra, para que eu também vá adorá-lo. Mas por dentro dizia, a matá-lo.
Essa era a intenção do coração. Tem pessoas que falam com sua boca, mas com seu coração o que pensam é o contrário. E agora? Podemos ver que ainda com essa notícia tão grande de que já o Messias estava na terra, o sumo sacerdote, o concílio da religião hebraica, o concílio do Sinédrio, não foram com os magos para Belém da Judéia para buscarem o Messias. Eles pensaram, esses estão um pouco malucos ou loucos, e que uns magos anunciando que o Messias está na terra, quando o sumo sacerdote que nós temos aqui é a autoridade máxima em assuntos religiosos, e se ele não sabe, como saberiam estes magos? Mas veja, os magos sabiam e o sumo sacerdote nada sabia. Agora podemos ver que chegaram a Belém da Judéia, encontraram o Messias, adoraram o Messias, se regozijaram, o encontraram numa casa, mas não era numa manjedoura? Quando nasceu, sim, mas já tinha como 2 anos de idade. Ou por acaso ficaria na manjedoura? Ele era o Cordeiro de Deus, mas não comia pasto. Assim que não tinha que ficar lá na manjedoura. Tinha que depois, mais adiante, já ir para uma casa, onde José e Maria o criassem, até o tempo designado por Deus, para estar ali em Belém da Judéia. E quando chegou o tempo do perigo, ou de perigo, o arcanjo Gabriel disse a José: vai com Maria, sua mãe, e com o menino para o Egito, porque o rei buscará o menino para matá-lo. E o arcanjo Gabriel disse aos magos em sonhos: e agora, vocês vão por outro caminho, não regressem ao rei Herodes. Partiram por outro caminho, de regresso à sua terra, lá a terra da Babilônia, a terra da Mesopotâmia. E José se foi ao Egito, ou seja, caminhou um pouco mais para o oeste. E quando o rei Herodes enviou o seu exército para matar os meninos, vejam que rei tão cruel. Enviou o seu exército para matar crianças. Um crime contra o povo hebreu. Um crime contra a cidade de Jerusalém, pelo qual pagará muito caro. E ainda que já faz anos que está no inferno, esse rei, ainda lhe falta ir ao lago de fogo, depois que for julgado. E eu creio que qualquer um dos filhos ou filhas de Deus, se dessem a oportunidade de julgá-lo, com certeza lhe dariam uma sentença simples, de que permaneça ao lado do diabo, até que o diabo desapareça no lago de fogo. Que seja das pessoas que mais dure, porém lá no lago de fogo. E agora? Podemos ver que Jesus foi ao Egito, e porquanto é o primogênito de Deus, e também é o primogênito nascido através da Virgem Maria, encontramos que, tendo a primogenitura, tinha que passar pelas etapas que passa um filho primogênito, o qual se refletiu no povo hebreu, que é Jacó como nação, e assim como também Jacó, o filho de Isaac, passou por essas mesmas etapas. Encontramos que a Escritura nos ensina que os filhos de Jacó foram ao Egito, e lá se estabeleceram, quando José disse que fossem ao Egito para viverem lá no Egito. Eram menos de 100 pessoas, mas já quando transcorreram uns 400 ou 430 anos,
eram já por volta de 2 milhões de pessoas. 2 milhões de pessoas aproximadamente, ou mais ou menos. E haviam se multiplicado a tal grau que já era um grupo grande que podia formar uma nação. Era um povo, todavia não era uma nação, mas um povo. Pessoas que viviam lá no Egito, escravizadas pelo faraó. E o faraó tinha medo desse povo, dessa gente. E também tinha ordenado a morte de todos os meninos ou crianças. Quando as parteiras vissem que era menino, a criança que nasceria, não podiam deixá-la nascer viva. Porém, as parteiras tiveram temor de Deus e não matavam aos meninos, pelo qual Deus as abençoou. Assim diz a Escritura. E vejam vocês, trataram de evitar que nascesse o libertador do povo hebreu, Moisés. Mas, quando Deus em seu programa estabeleceu que nascerá um instrumento que Ele tem para essa era ou para essa dispensação, tem que nascer. E tem que nascer no meio do povo que Deus já destinou. Porém, Deus conserva como um segredo em sua mente o nascimento dessa criança, desse menino, conserva a data em sua mente. E algumas vezes conserva o território, ou seja, o lugar. Outras vezes, no caso de Jesus, não ocultou o lugar, porém ocultou o ano, o mês e o dia. Porém, no céu, Deus sempre mostra o sinal. Porque o céu, com todo o seu exército, as estrelas, as constelações, tudo é a primeira Bíblia. E assim como em nossa Bíblia temos a promessa da vinda do Messias, temos a promessa da primeira vinda do Messias e a promessa da segunda vinda do Messias, o céu, que é a primeira Bíblia, também tem essa promessa. Portanto, no céu é mostrada a página onde está essa promessa. No tempo em que se cumpre essa promessa, se abre essa página no céu, aparece esse sinal no céu. E nós aqui na terra, pois abrimos a Bíblia e encontramos aqui essas promessas também. Encontramos aqui a vinda do Senhor, a primeira vinda e também a segunda vinda de Cristo. E então, se olharmos no tempo onde Deus mostra o sinal no céu, encontraremos na terra o cumprimento dessa profecia. Foi isso que ocorreu nos dias do nascimento de Jesus. O céu estava mostrando em suas páginas a promessa do Messias, mostrando o sinal da primeira vinda de Cristo, o sinal dessa estrela no céu, que representava o Messias, porque Jesus Cristo é a estrela resplandecente da manhã. Todos os mensageiros de Deus são representados em estrelas. Deus disse a Abraão que a sua descendência, a sua semente, seria como as estrelas do céu. E vocês sabem de uma coisa? Cada um de vocês também é representado nas estrelas do céu. Todos somos representados nas estrelas do céu. E é por isso que também os mensageiros de Jesus Cristo das 7 eras da igreja gentia são representados em 7 estrelas, as quais estão na destra do Filho do Homem. E Cristo também está representado na estrela da manhã, a estrela resplandecente da manhã. E Cristo diz: ao que vencer, lhe concederei, ou lhe darei a estrela da manhã, ou seja, lhe darei a segunda vinda de Cristo. Ele a receberá. Ele dará as boas-vindas à segunda vinda de Cristo. E ele terá a segunda vinda de Cristo. Ou seja, ele terá a Cristo manifestado nele em sua segunda vinda. Ou seja,
Ele será o instrumento de Cristo para revelar ao povo o mistério de sua segunda vinda, no caminho do sétimo selo, no caminho da segunda vinda de Cristo, no ministério do Filho do Homem para o último dia, percorrendo este caminho ministerial, mais uma vez, Jesus Cristo percorrendo o caminho ministerial pela segunda ocasião com os seus anjos, que são Moisés e Elias. Portanto, Moisés percorrerá pela segunda vez o caminho ministerial com o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, que é a vinda de Cristo. E quando Elias viu isto, o ministério de Elias, estando no precursor da segunda vinda de Cristo, ele viu que vinha o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. E quando o viu, sendo profeta, disse que percorreria novamente essa senda, esse caminho, o percorreria mais uma vez. E estava percorrendo esse caminho ministerial pela quarta ocasião, no precursor da segunda vinda de Cristo, o reverendo William Branham. E agora diz que o percorrerá novamente, outra vez, percorrerá o caminho ministerial, Elias, pela quinta ocasião, e o percorrerá não sozinho, mas como cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, que é a palavra encarnada em um homem, o qual é o ministério de Jesus Cristo, novamente sobre a terra, em um homem deste tempo final. E neste mesmo homem virá o ministério de Elias, percorrendo o caminho ministerial, pela quinta ocasião. E nesse mesmo homem virá Moisés, ou seja, o ministério de Moisés percorrendo o caminho ministerial, pela segunda ocasião. Esses são os três grandes ministérios prometidos para serem manifestados no último dia, em carne humana, no anjo do Senhor Jesus Cristo. E aí estaremos vendo ao cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, que é a vinda do anjo do pacto, a vinda de Jesus Cristo em Espírito Santo, em um homem deste tempo final. Isso é a vinda do verbo, da palavra encarnada em um homem. E onde vem o ministério de Jesus, aí vem o ministério de Elias, e vem o ministério de Moisés. E isso é o sétimo selo sendo cumprido na terra, percorrendo o caminho ministerial de Elias pela quinta vez, de Moisés pela segunda vez e de Jesus pela segunda vez. E esse é o caminho do sétimo selo. E nós, neste último dia, nos encontraremos com o ministério de Jesus pela segunda vez, com o ministério de Elias pela quinta vez e com o ministério de Moisés pela segunda vez, no caminho do sétimo selo. Aí é onde se cruza Jesus, Moisés e Elias em nosso caminho. E assim nosso caminho terreno, como indivíduos, se cruza no caminho do sétimo selo. E vemos o sétimo selo, a vinda do Filho do Homem com seus anjos, no caminho de Deus, o caminho do ministério de Elias, de Moisés e de Jesus, percorrendo novamente o caminho, como nos dias de Noé, como nos dias de Moisés, como nos dias de Ló, onde houve um profeta dispensacional, Abraão, como nos dias de Noé, onde houve um profeta dispensacional, Noé. Quando o mundo pré-diluviano tinha chegado a seu final, e quando o mundo de Sodoma e Gomorra tinha chegado a seu final, Cristo diz: assim será o dia em que o Filho do Homem se manifestará, se revelará. E o reino dos gentios chegou a seu fim neste tempo também.
como chegou Sodoma e Gomorra e como chegou o mundo pré-diluviano. Para este tempo final, porquanto são dias como os dias de Noé e como os dias de Ló, um profeta dispensacional também tem que estar na terra, para que se manifeste o anjo de Jeová, o anjo do pacto, que é o próprio Jesus Cristo em Espírito Santo. E nesse profeta mensageiro se manifeste e opere os ministérios de Jesus por segunda vez, de Elias por quinta vez e de Moisés por segunda vez. Porque o único que tem ministérios é o anjo do pacto, o anjo de Jeová, que é o Espírito Santo, o qual é Jesus Cristo em Espírito Santo, vindo manifestado em carne humana em seu anjo mensageiro, neste tempo final. Portanto, poderá operar o ministério que ele queira operar. E ele prometeu operar o ministério de Moisés por segunda vez, o de Elias por quinta vez e o de Jesus por segunda vez. Esses são os ministérios prometidos para serem manifestados no último dia. E quando Deus promete o ministério de algum profeta para manifestá-lo de novo, Ele o promete dizendo, por exemplo, quando prometeu o ministério de Elias para manifestá-lo de novo, Ele disse: lhes enviarei o profeta Elias. E quando envia, o que envia é o ministério desse profeta em outro homem. Assim foi quando disse que enviaria Elias para precursar a primeira vinda de Cristo, o qual seria a voz de um clamando no deserto e preparando o caminho. E quando cumpriu a vinda de Elias nesse tempo, era outro homem, chamado João Batista, no qual estava o ministério de Elias, sendo operado pela terceira ocasião. E em seguida veio o Messias, Jesus de Nazaré. Quando se diz Messias, se diz ungido, porque a palavra Messias, o que significa é ungido. A palavra Cristo é a mesma palavra, significa ungido. E quando veio o ungido com o Espírito Santo em toda a sua plenitude, que foi Jesus de Nazaré, ali estava o ungido, ou seja, o Messias, o Cristo. As três palavras significam a mesma coisa, é a mesma palavra em diferentes idiomas. E agora, o ungido, o Messias, o Cristo, foi quem? Jesus. E agora encontramos que o Messias estava cumprindo as promessas correspondentes a esse tempo. E por isso ele pôde ler em São Lucas, capítulo 4, do versículo 12 em diante. Vejam vocês quando foi lhe dado aqui o livro do profeta Isaías. Capítulo 4, versículo 14 em diante diz: então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor, e ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para dar boas novas aos pobres. Enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, a pôr em liberdade aos oprimidos, a pregar o ano agradável do Senhor. E enrolando o livro, o deu ao ministro e assentou-se. E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. E começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura diante de vós. Jesus se identificou como o Cristo, o Messias, o ungido, com o Espírito de Deus para essa ocasião. Identificou-se como o Messias prometido para o povo hebreu, como o rei de Israel. E quando o homem, onde se cumpre a promessa de Deus para esse tempo, se identifica
com as Escrituras que prometeram sua vinda, nem todo mundo está de acordo. Porque as pessoas, e mais ainda os religiosos, têm suas próprias interpretações quanto ao que Deus prometeu. E vejamos aqui, quantos estiveram de acordo com Jesus? Quantos creram que Jesus verdadeiramente estava dizendo a verdade, que era o Messias? Diz, e todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saiu da sua boca, e diziam, não é este o filho de José? Já começam a buscar faltas ou buscar motivos para dizer que esse não pode ser ungido de Deus com o Espírito de Deus no cumprimento da vinda do Messias, no cumprimento da vinda desse ungido que eles estavam esperando. Depois Jesus acrescentou, e ele lhes disse, sem dúvida me direis este provérbio, médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse, em verdade vos digo, que nenhum profeta é bem recebido em sua própria terra. Ou seja, que não dão as boas-vindas como profeta de Deus os habitantes da cidade, do território onde nasceu esse profeta. Ou seja, seus conterrâneos não dão as boas-vindas como profeta de Deus para esse tempo, porque começam a dizer, mas se te conhecemos, conhecemos teu pai, conhecemos tua mãe, estudaste aqui conosco, te criaste conosco, comeste laranjas conosco, comeste bananas, comeste arroz e feijão conosco, e agora vem com esse conto de que é o profeta, de que é o Messias. Olha, por aqui me construíste uma porta porque tu és carpinteiro. Aqui também para este outro construiu uma mesa e umas cadeiras para a sua sala de jantar, e agora vem com isso de que é o Messias. Tu és Jesus, o carpinteiro de Nazaré. Esse é o título que tinham para ele. Porém, esse jovem operário da construção era o véu de carne, onde estava se cumprindo a primeira vinda do Messias. Gostassem ou não gostassem seus conterrâneos, a Deus sim lhe gostou. Gostou cumprir sua primeira vinda em carne humana em Jesus de Nazaré. E glória a Deus por isso. No céu, os anjos e arcanjos deram glória a Deus pela vinda do Messias. E entretanto, os conterrâneos de Jesus não davam glória a Deus pela vinda do Messias. Porém, não importa que haja pessoas que rejeitem o cumprimento da promessa divina. O céu completo estará do lado do cumprimento da promessa divina. E isso é o que conta. E Deus estará do lado do cumprimento dessa promessa. E isso é o que conta. As opiniões humanas não contam aí. O que conta é o que Deus prometeu e cumpriu. E agora vejam vocês o que aconteceu. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. Porém, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma mulher viúva em Sarepta de Sidom. E muitos leprosos havia em Israel, e muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu. Porém nenhum deles foi purificado, ou seja, curado, senão Naamã, o sírio,
E todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. E não devem se encher de ira estando na sinagoga adorando a Deus, as pessoas. Como pode ser que se enchem de ira quando vêm para servir a Deus e adorar a Deus? Encheram-se de ira com a pregação de Jesus. Vejam, uma pregação singela, falando-lhes de Elias e falando-lhes de Eliseu, o segundo Elias, porque Eliseu era o segundo Elias, e das coisas que eles fizeram. E agora, Cristo lhes ensina o que foi feito sob o ministério de Elias Tisbita e de Eliseu, e se encheram de ira. Porque vejam vocês, esses milagres foram feitos com pessoas que estavam entre os gentios, ou em territórios gentios. Ou vejam vocês, eram pessoas que não eram as mais importantes. O general sírio, Naamã, vejam vocês, era dos gentios. E a um gentil, a mão de Deus veio com bênção por meio do ministério do profeta Eliseu. Como também para aquela viúva, veio a mão de Deus com bênção através do profeta Elias. E agora vejam, uma pregação simples, somente falou de dois profetas importantes do povo hebreu e das coisas que fizeram a favor de duas pessoas. E isso que ele não lhes falou do terceiro Elias nessa ocasião. Se ele lhes falasse do terceiro Elias, se poriam mais bravos. O terceiro Elias era João Batista, e podiam dizer: João Batista é o terceiro Elias. João Batista é teu primo. Tua mãe Maria não é parente de Isabel, a mãe de João Batista? Pois claro, é teu primo. E agora o estás acomodando como um profeta de Deus, preparando o caminho para ti. Vem. Ou seja, não tem como entender as pessoas. Agora, vejam o que aconteceu. Ao ouvirem essas coisas, todos na sinagoga se encheram de ira, e levantando-se, o expulsaram da cidade. Ou seja, acabaram com a atividade religiosa. E isso que era um sábado, e queriam matá-lo num sábado. Dizem que não podia caminhar nem fazer nada, e agora eles queriam fazer algo que era pior. Mataram o homem. Diz: e levantando-se o expulsaram da cidade e o levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem, ou seja, para matá-lo, para lançá-lo no penhasco para que ele morresse. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Agora vejam vocês como se cumpriu esta promessa da vinda do Messias, como se identificou com a palavra. Porque não pode negar a palavra prometida, o cumprimento dessa palavra. Se Deus prometeu enviar a Elias, quando o enviou há 2000 anos atrás, precursando a primeira vinda de Cristo, ele tinha que se identificar com essa promessa. Por isso ele disse: eu sou a voz de um que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Identificou-se como o cumprimento desse mensageiro que viria preparando o caminho ao Senhor, como dizia o profeta Isaías no capítulo 40, versículo 3 em diante, e também como dizia Malaquias, capítulo 3, do versículo 1 em diante. E agora podemos ver que não se pode negar o cumprimento da promessa, nem mesmo o próprio cumprimento da promessa pode negar. As Escrituras que estão se cumprindo nele. Tem que se identificar na Escritura e dar testemunho de que ele é essa pessoa que está prometida que viria para esse tempo. E através da sua mensagem, da sua pregação, aí encontraremos a sua identificação. Ele se identificará sempre com o que está prometido para esse tempo. Ele se identificará com a pessoa, com o homem que está prometido que virá.
para esse tempo. Ele mostrará ao povo onde ele está prometido. Lembram-se de Cristo pregando quando disse: examinai as Escrituras, porque nela vos parece que tendes a vida eterna, e são elas que testificam de mim. E também lhes disse em outra ocasião: se vocês crescem em Moisés, vocês creriam em mim, porque Moisés falou de mim. Bem, Cristo sempre se identificou com a palavra escrita. Ele se identificou com tudo que a palavra escrita dizia sobre a sua vinda. Também os profetas se identificaram com a palavra escrita que falava deles, tais como Moisés e também João Batista, Jesus de Nazaré, e também o reverendo William Branham. Eles se identificaram com a palavra escrita que falava da vinda deles à cena do programa divino. E assim também se identificará o anjo do Senhor Jesus Cristo, que é o profeta que mais tem escrituras que falam dele para este tempo final. Não tem profeta prometido na Escritura que tenha mais escrituras que falem de sua vinda. Vejam, no próprio livro do Apocalipse, o próprio Jesus diz: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. E o Senhor, o Deus dos Espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar a seus servos as coisas que hão de acontecer depois destas, ou seja, as coisas que hão de acontecer em breve. E agora, aí mesmo nos diz que é através desse anjo mensageiro que as coisas que hão de acontecer serão dadas a conhecer. Qualquer pessoa poderá dizer: eu estudei bastante, eu estudei 5 anos, 10 anos ou 20 anos, eu me matei estudando teologia na universidade, no seminário, e agora eu não vou me deixar ser ensinado por um homem que venha ensinando estas coisas. Pois você sabe de uma coisa? Que ainda com todos os graus de teologia que uma pessoa possa ter, com tudo isso, nunca descobrirá o segredo, o mistério da segunda vinda de Cristo, exceto através da mensagem do anjo do Senhor Jesus Cristo. Porque esse é o enviado para dar testemunho de todas estas coisas que hão de acontecer. Este é o profeta mensageiro que vem, enviado por Jesus Cristo. Eu, Jesus, enviei meu anjo. Portanto, todos os doutorados em teologia e em divindade que as pessoas possam ter não servirão de nada ao lado da segunda vinda de Cristo, para identificar a segunda vinda de Cristo. O único que identificará a segunda vinda de Cristo é o mesmo Cristo através de seu anjo mensageiro. Por isso diz: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Apocalipse 22:16. E qualquer pessoa poderá dizer que ele pode explicar esta profecia da segunda vinda de Cristo. Pode ler para as pessoas a letra escrita, porém o significado e o cumprimento da segunda vinda de Cristo, que está prometido na Escritura, o único que poderá dá-la a conhecer será o anjo do Senhor Jesus Cristo. Portanto, seria melhor para as pessoas dizerem: com todo o conhecimento humano que obtivemos, não podemos decifrar este mistério da segunda vinda de Cristo, pois esse é um mistério maior que o mistério das vacas magras e das vacas gordas, e das espigas secas e das espigas formosas que viu o faraó. E o faraó, para um sonho duplo tão simples, não encontrou um sábio naquele tempo, dentre os magos e entre os adivinhos, que pudesse decifrar este mistério. Mas houve um profeta
um jovem, o qual estava na prisão, porém era um profeta. E não importa onde o profeta se encontre, segue sendo um profeta. E o ministério de profeta segue funcionando nele. Assim que mandaram buscá-lo, e interpretou o sonho e disse: Rei, o sonho é o mesmo. As espigas secas, as espigas formosas e as vacas formosas é a mesma coisa. E as espigas secas, todas feias, que parece que um temporal lhes passou por cima, porque assim é como se vê uma plantação que está muito feia, que está ruim. E as vacas magras, que parece que não comem por anos, ou que não comeram por anos. É o mesmo sonho, mas mostrado com diferentes símbolos ou simbolismos. E seu significado é que as vacas gordas e as espigas formosas são 7 anos de abundância. E as espigas secas e as vacas magras são 7 anos de fome que vem sobre a terra. A tal grau que o tempo da escassez que virá fará que nem possa se ver que houve 7 anos de abundância anteriores. E em seguida o profeta José diz ao rei: Faraó, eu te recomendo que encontres a um homem sábio e prudente, não um vanglorioso, não um que se põe orgulhoso e diga: não, que o grande e o importante sou eu. Não, uma pessoa que seja prudente, uma pessoa que seja sábia também, e o ponha diante de seus negócios, e ordene que se plante em toda a terra e quinte a terra, a quinta parte para o rei, ou seja, 20%, e se armazene em celeiros todo esse fruto da abundância, excetuando aquilo que comam. E quando vierem os tempos difíceis, os 7 anos de escassez, de seca, onde nem haverá plantação, não haverá nem arado, assim que ninguém iria arar. Quem se poria a arar numa terra que não tem umidade? Quem vai arar em um terreno que, quando se passa o arado, sopra o vento e o que forma é poeira? E depois, quem vai semear em um terreno assim? Não tem arado, nem plantação tampouco. E se não tem arado nem plantação, o que se passa? Não há colheita. E tudo isso porque não cai chuva sobre a terra, para que possam arar o terreno, para que o terreno esteja bom para arar e para semear. Portanto, virão 7 anos assim, que nem haverá arado, nem haverá plantação, nem haverá colheita. E sendo assim, todo o Egito vai perecer, se não tomarem as precauções necessárias. O que se necessita é um homem sábio e prudente, que esteja diante dos negócios do rei, esteja diante de todo este trabalho, e semeie em toda a terra nestes anos bons de abundância, para que guardem alimento, para que quando vierem esses 7 anos de escassez haja alimento no Egito, e não morra a nação, os cidadãos do Egito, e assim se preserve a vida no Egito. O rei ficou muito contente. Enfim consegui um homem que sim, sabe interpretar sonhos, e tem o Espírito de Deus. Pelo Espírito de Deus interpretou esse sonho, não pelo espírito de adivinhação, não porque fosse um mago ou um adivinho, mas um profeta de Deus. E falou com os seus conselheiros, e disse a seus conselheiros: o conselho de José é muito bom. Agora, qual é o homem que necessitamos? Pôde lhes perguntar: o que tu crês? Tu és o homem?
Disse: não, eu não sou esse homem. Um dos conselheiros perguntou a outro dos seus conselheiros: tu crês que tu és esse homem, sábio e prudente, que pode fazer esse trabalho? Não, eu não sou esse homem. E não encontravam um homem como aquele que José descreveu para esse trabalho. E todos dizem: o único homem que tem, que cobre ou cumpre com esses requisitos, é o mesmo que deu a interpretação do sonho. E Faraó também disse: não tem outro homem como esse. Não tem outro homem como José, no qual esteja o Espírito de Deus. E veja, José não era um profeta dispensacional. Como seria se José tivesse sido um profeta dispensacional? Como foi Abraão, seu bisavô? Agora vejam vocês. O rei chamou a José e disse: não tem outro homem como tu. Tu és o homem. Esse homem que tu disseste, és tu mesmo. Pois claro, José sabia que não havia outro igual a ele, porque ele sabia que em outro não estava o Espírito de Deus, não estava esse ministério de profeta, porque Deus não tem muitos profetas ao mesmo tempo. E agora José sabia que por algo Deus lhe permitira chegar até o Egito. E José lembrava desses sonhos que tivera. Vejam, haviam sido sonhos, tinha visto os sonhos de uns molhos, ou seja, uns maços de espigas, digamos de trigo ou de cevada, amarrados, colocados assim, em pé. José colocou o dele em sonhos, e seus irmãos recolheram também o fruto e o colocaram da mesma forma. Como vocês veem essas palminhas assim, paradas assim, e viu no sonho que os molhos, ou seja, os maços, ou feixes de trigo, ou de cevada, que tinham colocado assim nessa forma, se inclinaram até o molho ou o feixe de José. E José contou depois no outro dia a seus irmãos e ficaram muito incomodados, ao invés de dizerem: olha, José, Deus tem uma bênção grande para ti e tem uma bênção para nos dar através de ti. Nos alegramos que tu sejas um profeta, nos alegramos que tu tenhas herdado o ministério de profeta do papai. Mas não pensaram assim. Se colocaram muito furiosos e disseram: por acaso teremos nós de nos inclinar diante de ti? José era um jovem como de 17 anos de idade. E ficaram muito bravos com José. E José era o filho, o primeiro filho de Jacó, através de sua esposa Raquel. Porque os outros irmãos maiores ou mais velhos que José tinham sido de Leia e das servas de Leia e de Raquel. Portanto, Jacó teve somente 2 filhos muito amados, que foram José e Benjamim. E a esposa verdadeira de Jacó era quem? Era Raquel. Porque foi com ela que ele se casou. Foi por ela que ele trabalhou. Trabalhou quantos anos por ela? 14 anos. Primeiro trabalhou 7 e lhe deram, aqui não era. E depois disseram, vieram com o conto. Não, é que aqui não se faz nessa forma de dar a filha menor em casamento primeiro. Talvez tivessem a superstição de que se dessem a filha menor em casamento primeiro, a outra ficaria sem se casar, porque ninguém a quereria. Porém, o sogro de Jacó era muito esperto e tratava de tirar vantagens até com o casamento de suas filhas. E disse a Jacó:
É que aqui não se faz assim. Aqui primeiro é a maior, se casa a maior primeiro. E isso é o que aconteceu. Mas não te preocupes, Jacó, não estejas bravo. Trabalhe mais 7 anos e ficarás com ela. Ficarás com Raquel. Não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema familiar aqui. E Jacó amava tanto a Raquel que mesmo que tivesse que trabalhar mais 7 anos, portanto, ela ficaria 7 anos mais velhinha. Porém, todavia estava bonita e formosa e jovem. Jacó amava tanto que trabalhou mais 7 anos. Jovens, o que seria se seus sogros dissessem que vocês têm que trabalhar 7 anos ou 14 anos pela moça que você diz que ama? Trabalharia 7 anos para seu sogro? Pois vejam, Jacó mostrou o que é amor por uma moça, por uma jovem, por uma noiva que lhe ama e que quer que seja sua esposa. Trabalhou 7 anos e depois trabalhou mais 7 anos. E a Escritura diz que encontrou que eram poucos, ou seja, encontrou curtos. Foram voando, passaram voando esses 7 anos, porque estava trabalhando com alegria, porque estava trabalhando por sua noiva, que viria a ser sua esposa, com a qual formaria um povo. E agora vejam vocês, Jacó estava muito contente, porque não perdeu a esperança de fazer de Raquel sua esposa. Se tivessem lhe dito, já não podes casar com Raquel, já teria ficado muito triste, talvez tivesse partido da casa de seu sogro. Algo teria feito, não se sabe o que. Porém lhe disseram, não te preocupes, trabalha mais 7 anos e virá a ser tua esposa. Jacó trabalhou mais 7 anos e veio a ser a sua esposa. E através dela, vejam vocês, foi que teve a José primeiro e depois a Benjamim. Através de Leia ou Lia, teve primeiro a Ruben, e aparentemente tinha a bênção da primogenitura, porque foi o filho primogênito de Jacó. Porém, Jacó, com quem tinha se casado, era com Raquel. Portanto, a bênção da primogenitura seria através de Raquel. E vejam vocês, houve certos problemas familiares. E Ruben perdeu a posição de primogênito. E essa posição passou a José, que era o filho primogênito de Jacó, através de Raquel. E por isso o ministério de profeta também passou a José. E por isso a bênção da primogenitura passou a José e aos filhos de José. E quando Jacó foi abençoar a José com a bênção da primogenitura, que é a primeira a ser lançada sobre seus filhos, lançou-a sobre Efraim. E depois abençoou a Manassés. Agora, a bênção da primogenitura, através da cruz, Cristo passou-a à sua igreja gentia, a qual está representada em Efraim. E depois abençoará ao povo hebreu. É por isso que o povo hebreu está por 2000 anos aproximadamente sem a bênção de Deus, está sob o juízo divino. Porém a igreja de Jesus Cristo tem estado com a bênção de Deus, sendo falada sobre ela. Por quê? Porque primeiro recebe a bênção Efraim e depois Manassés. Manassés representa o povo hebreu. E depois que houver abençoado a Efraim, a igreja de Jesus Cristo, depois que houver sido manifestada essa bênção, e os mortos em Cristo estejam em corpos eternos, e nós estejamos transformados, depois a bênção o povo hebreu a terá. E o povo hebreu virá a crer em Cristo, crerão na segunda vinda de Cristo, e então compreenderão o que foi a primeira vinda de Cristo. E assim o povo hebreu será restaurado, e o reino de Deus será restaurado
entre o povo hebreu. Mas lembrem-se, o povo hebreu tem que passar pela grande tribulação. E os 144 mil morrerão durante a grande tribulação, mas ressuscitarão ao final da grande tribulação, quando terminar a grande tribulação, e entrarão ao glorioso reino milenial de nosso Senhor Jesus Cristo. O povo hebreu será restaurado plenamente com o Espírito de Deus, e como nação cabeça de todas as nações. Mas, primeiro, a bênção é manifestada na igreja do Senhor Jesus Cristo. Agora, podemos ver estes mistérios do reino de Deus, e podemos ver como Deus operou através dos diferentes tempos. Podemos ver que para este tempo final, o caso de José, que é tipo de Cristo em sua primeira vinda e em sua segunda vinda, estará se repetindo, para que Cristo seja reconhecido pelo povo hebreu em sua segunda vinda, onde se revelará ao povo hebreu. Cristo representado em José, encontramos que estava com um nome novo, estava com uma vestimenta nova, uma vestimenta diferente da veste hebraica ou hebreia. Não tinha uma vestimenta hebreia, senão uma vestimenta gentia. E com essa vestimenta gentia, ele era o segundo no império do faraó. E falava o idioma dos gentios. Por isso, quando os irmãos de José chegaram, não o conheceram. Encontraram um príncipe lá, falando em outro idioma. E era o que tinha todo o alimento para preservação de vida. E Cristo é quem tem todo o alimento para preservação de vida, o qual esteve dando alimento aos gentios de era em era. E neste tempo final encontramos que estará nos dando também alimento espiritual, e dará alimento espiritual ao povo hebreu. E o povo hebreu, no momento, não entenderá, mas depois perceberá que é o mesmo anjo do pacto, o mesmo anjo de Jeová, que os libertou através do profeta Moisés e os levou à terra prometida. O mesmo anjo de Jeová, que esteve em carne humana, no véu de carne chamado Jesus de Nazaré, e que no último dia estará em carne humana, no anjo mensageiro de Jesus. E isso será a palavra encarnada em um homem. Isso será o sétimo selo cumprido na terra no último dia, onde estará o ministério de Moisés por segunda vez, o de Elias por quinta vez e o de Jesus por segunda vez, no caminho do sétimo selo, o caminho ministerial do Filho do Homem com seus anjos no último dia. E aí é onde se entrelaça o caminho do sétimo selo, o caminho do Filho do Homem em sua vida, com o nosso caminho terreno, e nos encontramos com Ele em seu caminho. E aí é onde recebemos a bênção dele. Assim como Abraão, em seu caminho terreno, encontrou-se com Elohim o dia anterior à destruição de Sodoma e Gomorra, e comeu com Abraão, Elohim e os arcanjos Gabriel e Miguel. Cristo estará manifestado no meio da sua igreja neste último dia, no sétimo milênio. Vejam, foi no sétimo dia, o dia de repouso, que Cristo entrou na sinagoga e leu aquela escritura de Isaías 61 e disse: hoje se cumpriu esta escritura diante de vós. E será no sétimo milênio, que é o milênio de repouso para a terra e para a igreja de Jesus Cristo e para o povo hebreu, onde Cristo estará manifestado, o Filho do Homem manifestado, e lerá as escrituras que correspondem à sua vinda para o último dia, e mostrará ao povo que hoje, ou seja, no sétimo milênio, que começou, se acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que tem, e na sétima dispensação, a dispensação do reino, hoje se cumpriu estas escrituras que falam da vinda do Filho do Homem com seus anjos.
para este último dia. Vindo Jesus Cristo, o Filho do Homem, com os ministérios de Jesus, de Moisés e Elias, manifestado em carne humana no último dia, em seu anjo mensageiro. Viram como é simples o mistério do sétimo selo? Bem disse o precursor da segunda vinda de Cristo, que se não vigiarmos, nos passaria por cima. Para a próxima atividade, a qual será esta noite, ou seja, das 6 em diante, às 6:30 da tarde ou da noite, temos um tema muito importante por aqui. Vamos ver qual é este tema. O Deus Todo-Poderoso, velado e revelado em seu anjo mensageiro. Assim que o que estamos falando agora vai com o que estaremos falando na próxima atividade. Porque para Deus se revelar, primeiro tem que se velar em carne humana. Deus velou-se em carne humana em Jesus de Nazaré e revelou-se através de Jesus de Nazaré, no cumprimento da primeira vinda do anjo do pacto em carne humana, em toda a sua plenitude, para realizar a obra de redenção na cruz do Calvário. Esse foi o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, manifestado em carne humana, o mesmo que libertou o povo hebreu através do profeta Moisés. E para o último dia virá esse mesmo anjo do pacto, o anjo de Jeová, que também é o mesmo anjo que era diferente aos demais, que apareceu nesta nuvem formada por anjos. Esse é o anjo que tem o sétimo selo. Esse é o anjo de Jeová, o anjo do pacto, o qual no último dia virá em carne humana no anjo do Senhor Jesus Cristo. E isso é a vinda do Verbo, da palavra, encarnada em um homem, no caminho do sétimo selo, porque isso é o cumprimento do sétimo selo para todos os filhos e filhas de Deus, no corpo místico do Senhor Jesus Cristo. E agora, no caminho do sétimo selo, o caminho ministerial do sétimo selo, o caminho ministerial do ministério de Jesus por segunda vez, nós nos encontraremos neste tempo final e o reconheceremos e o receberemos com todo o nosso coração e receberemos as suas bênçãos que Ele nos estará falando e depois estarão se materializando em cada um de nós. Que Deus ajude a todas as pessoas que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro e ainda aos que têm seus nomes escritos na outra sessão, no livro da vida, na sessão chamada o livro da vida, para que neste tempo final não tropecem com a palavra encarnada em um homem, encarnada no anjo do Senhor Jesus Cristo, como tropeçaram há 2000 anos atrás com a palavra encarnada em um homem, chamado Jesus de Nazaré. Era o Verbo, o anjo do pacto, o Verbo encarnado em um jovem operário da construção, chamado Jesus de Nazaré. E era a pedra do ângulo que os edificadores, os ministros e o sumo sacerdote e o concílio sinédrio rejeitaram. A pedra rejeitada era a primeira vinda de Cristo. E a pedra regressará no último dia. E será a segunda vinda do anjo do pacto em carne humana. A vinda do Verbo, da palavra em carne humana, no anjo do Senhor Jesus Cristo. Que Deus ajude a todos os que têm seus nomes escritos no livro da vida, nas duas sessões importantes, que são o livro da vida do Cordeiro e a outra sessão chamada o livro da vida. Porque essas pessoas podem viver eternamente. Os escolhidos, esses viverão eternamente, porque esses verão a segunda vinda de Cristo, a vinda do anjo do pacto, e dirão: isto é o que nós estávamos esperando.
Porém, os que estão na outra seção são os que poderiam ser confundidos pelos que se levantem contra a segunda vinda de Cristo e poderão ser afetadas um pouco essas outras pessoas. E se se levantarem contra, seus nomes serão apagados do livro da vida. Agora esperamos que Deus lhes ajude para que os seus nomes permaneçam escritos aí, no livro da vida. Os escolhidos de Deus do último dia, juntamente com o anjo de Jesus Cristo, estarão trabalhando nesse labor para evitar que os nomes que estão na outra seção, que podem ser apagados, evitar que sejam apagados. E isso será trabalhado na obra de Cristo, e levando a mensagem por todos os lugares, para que obtenham o conhecimento correto do mistério do sétimo selo, do mistério da vinda do Filho do Homem com seus anjos, para que assim obtenham essa liberação prometida para o último dia, na grande vitória, no amor divino. Esperamos da parte de Deus sua bênção e sua ajuda nesse labor da Igreja de Jesus Cristo, com o seu anjo mensageiro do último dia. Agora, ainda faltam escolhidos de Deus por serem chamados e juntados e colocados no corpo místico de Cristo. E por isso levamos a mensagem por todos os lugares, para que todos possam obter o conhecimento deste grande mistério, porque é com o mistério da segunda vinda de Cristo sendo revelado que os filhos e filhas de Deus são chamados e juntados neste último dia. É com a mensagem da grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, revelando o mistério da segunda vinda de Cristo. Com essa mensagem é que são chamados e juntados todos os escolhidos de Deus, porque a mensagem do Evangelho do Reino, que é a mensagem da grande voz de trombeta, gira em torno da segunda vinda de Cristo, da vinda do Verbo, da vinda da Palavra, encarnada em um homem, no caminho do sétimo selo, sob o mistério do estabelecimento do reino de Cristo. Assim foi como Cristo disse e como Cristo mostrou no Monte da Transfiguração, que o reino de Deus virá à terra. E com a vinda do reino de Deus, vem o Filho do Homem com o seu rosto como o sol, ou seja, vem como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que é o que representa o rosto como o sol, e vem com seus anjos, que são Moisés e Elias, ou seja, os ministérios de Moisés e Elias, sendo manifestados novamente neste planeta Terra, primeiramente no meio da igreja gentia e depois no meio do povo hebreu. E nesse caminho, o caminho do sétimo selo, é que todos nos encontraremos com Ele. O precursor da segunda vinda de Cristo disse onde seria que percorreria esse caminho o Filho do Homem. O cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, do versículo 11 em diante, disse: agora eu estava ficando muito velho e pensei, haverá outro avivamento, verei outro tempo, e só recordem, do oeste virá um cavaleiro num cavalo branco, cavalgaremos esta senda outra vez. Isso é correto. No mesmo instante em que estejamos prontos, vejam, é uma promessa. De onde? Do ocidente virá esse cavaleiro. Nesse cavalo branco virá o Espírito Santo encarnado em um homem. Virá o Verbo, a palavra encarnada em um homem. E esse homem será o anjo do Senhor Jesus Cristo. E o que estará dentro dele manifestado será o anjo de Jeová. O anjo de Deus será o anjo que libertou o povo hebreu, o qual se fez carne há 2000 anos atrás no véu de carne chamado Jesus. E para o último dia estará em outro véu de carne chamado o anjo do Senhor Jesus Cristo. E agora,
com esse cavaleiro que é o anjo do pacto, Cristo, Jesus Cristo em Espírito Santo, em carne humana, em seu anjo mensageiro, virá também Elias, e virá Moisés, cavalgando esse caminho, porque o Filho do Homem virá com seus anjos. Onde estiver o Filho do Homem manifestado, aí estarão Moisés e Elias. Os ministérios de Moisés e Elias estarão onde estiver o ministério do Filho do Homem, o ministério de Jesus. E isso é no Ocidente. Somente é preciso descer um pouquinho da América do Norte, descer para a América Central, América do Sul e o Caribe. E aí encontraremos esse cavaleiro, do cavalo branco de Apocalipse 19. Encontraremos a palavra encarnada em um homem deste tempo final, no meio da igreja gentia. Fazendo o quê? Percorrendo o caminho ministerial de Jesus por segunda vez, de Elias por quinta vez e de Moisés por segunda vez. Onde o estará percorrendo? Na América Latina e no Caribe, neste tempo final. Vimos o mistério do estabelecimento do reino de Deus e o caminho do sétimo selo, ou no caminho do sétimo selo. Para os latino-americanos e caribenhos, essa é a maior bênção que jamais tenham recebido os latino-americanos e caribenhos, e que nação alguma dentre os gentios tenha recebido. Essa é uma bênção maior do que a bênção que receberam os gentios sob as diferentes eras da igreja gentia, quando Deus lhes enviou um mensageiro para cada era. Essa bênção para o último dia que ele terá entre os gentios é uma bênção como foi a bênção da primeira vinda de Cristo no meio do povo hebreu. Está paralela a essa bênção de 2000 anos atrás. Agora vimos o caminho do sétimo selo e o mistério do estabelecimento do reino de Cristo. Como foi que o profeta Daniel viu a vinda do reino de Deus? Como foi que o rei Nabucodonosor também viu a vinda do reino de Deus? Viram na forma de uma pedrinha cortada do monte de Deus, não com mão humana. E essa pedrinha depois, a qual feriu a imagem nos pés de ferro e de barro de oleiro, que representam o reino, os reinos gentios, onde a besta, o anticristo, estará encabeçando esses reinos no último dia, no cumprimento dos pés de ferro e de barro de oleiro. Encontramos que com a vinda do anjo do pacto, do anjo de Jeová, dessa pedra não cortada por mãos, o anjo forte que desce do céu proclama que o tempo não é mais. Já não há mais tempo para os gentios, não há mais tempo para as eras da igreja tampouco. O tempo chegou a seu final. Não há outra etapa, não há outra era para o reino dos gentios. A última é a etapa dos pés de ferro e de barro de oleiro, que é a etapa onde se encontram, onde chegarão a seu final. E os reinos deste mundo passarão a ser de nosso amado Senhor Jesus Cristo. Isso está em Apocalipse capítulo 11, versículo 15 em diante, onde diz: E tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve grandes vozes no céu, que diziam: Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Os reinos do mundo virão a ser de quem? De nosso Senhor Jesus Cristo. E ele reinará pelos séculos dos séculos. Seu trono é o trono de Davi, no qual se sentará. Reinará sobre o povo hebreu e sobre todas as nações. Já não haverá mais reinos gentios, governados por diferentes governantes, senão que serão governados por Cristo, desde Jerusalém, desde o trono de Davi. Isso é para o sétimo milênio. E para que se cumpra essa profecia, a vinda do Filho do Homem com seus anjos se converta numa realidade no meio da igreja gentia no último dia, conforme a promessa de Cristo.
vindo o Verbo, a palavra encarnada em um homem. Ver a vinda da palavra encarnada em um homem é ver a vinda de Moisés por segunda vez, a vinda de Elias por quinta vez e a vinda de Jesus por segunda vez. A vinda do ministério de Moisés, a vinda do ministério de Jesus e a vinda do ministério de Elias. Isso é a vinda do anjo do pacto, do anjo de Jeová, em carne humana, em seu anjo mensageiro, do último dia, da era da pedra angular e da dispensação do reino. Agora vimos este mistério, vimos o mistério do sétimo selo, no caminho do sétimo selo, para o estabelecimento do reino de Cristo aqui na terra. Assim foi como o viu o rei Nabucodonosor e também o profeta Daniel, vindo como uma pedra não cortada por mãos, a qual depois cresceu e se fez um grande reino. Quando Cristo esteve há 2000 anos atrás aqui na terra, lhe perguntaram quando viria o reino de Deus. Ele disse: o reino de Deus está entre vós. Por quê? Porque já estava a pedra não cortada por mãos. Quando está a pedra não cortada por mãos na terra, aí está o reino de Deus. Porque é essa pedra que crescerá e se converterá num grande reino, que cobrirá toda a terra. Agora podemos ver que para a segunda vinda de Cristo, o reino de Deus regressa à terra, para ser estabelecido na terra, no meio do povo hebreu, e governar sobre o povo hebreu e sobre todas as nações. Isto é, no mistério do estabelecimento do reino de Deus, sob o caminho do sétimo selo. Para nós, na América Latina e no Caribe, é um privilégio estar vivendo neste tempo final, porque este é o tempo onde nos encontraríamos com a segunda vinda de Cristo com seus anjos, e seus anjos no caminho do sétimo selo, percorrendo este caminho novamente. O anjo do pacto, manifestando o ministério de Jesus por segunda vez, e o ministério de Moisés por segunda vez, e o ministério de Elias por quinta vez, no caminho do sétimo selo, que é o caminho do anjo, que era diferente aos demais, o qual vem à terra no último dia, manifestado em carne humana, em seu anjo mensageiro. E isso é a palavra encarnada em um homem, no anjo do Senhor Jesus Cristo. Vindo o anjo que era diferente aos demais, em carne humana, em seu anjo mensageiro, e manifestando os ministérios de Moisés por segunda vez, de Elias por quinta vez e de Jesus por segunda vez. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês, dando-lhes testemunho do caminho do sétimo selo e o mistério do estabelecimento do reino de Cristo. Que as bênçãos do sétimo selo, nosso amado Senhor Jesus Cristo, o anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e sobre mim também, e que em breve todos sejamos transformados e levados à casa do nosso Pai Celestial, à ceia das bodas do Cordeiro, no nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.